Agora sim, vamos com o Diário do Autoconhecimento, que acontece todas as terças-feiras. O Diário do Conhecimento de hoje é com ela que comanda a série Conhecimento Liberta, a Isabel Abreu, terapeuta de relacionamentos, que está lá em São Paulo, a terra da garoa. Hoje ela vai falar sobre tábua de salvação. O que será essa tábua de salvação? Boa tarde, tudo bem, Isabel? Boa tarde, Caliel. Tudo bem? Boa tarde a toda a sua audiência. Sim, hoje em Conhecimento Liberta, vamos falar sobre essa tábua de salvação. Maravilha. O que é essa tábua? Estou querendo me salvar, viu, Isabel? Onde é que está essa tábua para me salvar, Isabel? Muita gente está querendo uma tábua de salvação aí para sair de relacionamentos complicados. Explica aí para a gente como é que funciona. Então vamos lá. Será que eu vou dizer coisas aqui para deixar as pessoas felizes? Vamos entender o que é esse mecanismo. Bora lá. Bom, então vamos relembrar aqui o início desse trabalho. Começamos falando sobre o que é um relacionamento autoabusivo, quando estamos vivendo dentro de um sistema de troca e benefícios. Depois, na outra semana, falamos sobre processos mentais, sobre os entulhos mentais, falamos aqui da parábola dos monges, que foi muito interessante. E hoje é muito importante esse assunto que é aí a tábua da salvação. Como é que funciona isso? Que sistema é esse? Por que nós temos essa tendência a querer uma tábua de salvação ou a estar vivenciando isso e não entendendo o que está acontecendo? Então, para que possa ficar melhor o entendimento, vamos ilustrar esse exemplo da tábua de salvação. Vamos imaginar, por exemplo, uma família onde várias pessoas convivem dentro de um ambiente e é claro que existe uma desordem ali, porque se eu estou sendo procurada é porque existe uma desordem dentro desse relacionamento autoabusivo e abusivo familiar. As pessoas estão se desentendendo, pessoas ali têm problema de relacionamento, tem problema no trabalho, tem problema na sua vida social, ou seja, pessoas convivendo juntas no mesmo núcleo familiar sempre tem problemas. E o que acontece? As pessoas estão dentro dessa organização de um estar pendurado no outro, ou seja, todo mundo ali funciona como uma tábua de salvação. Isso é ruim? Existem pessoas que no seu núcleo, ambiente familiar, conseguem viver juntas? Conseguem. Mas normalmente, pessoas que estão convivendo dentro de um núcleo familiar e estão se apoiando, elas estão, na verdade, trocando problemas, elas estão frequenciando um padrão e não conseguem entender que mecanismo é esse. Elas, no seu dia a dia, ou no final de todos os dias, quando essas pessoas se reúnem, elas não estão, muitas vezes, fazendo trocas saudáveis. Elas estão trocando problemas entre si. E é por isso que é muito comum, dentro desse padrão, entender por que as pessoas estão dentro do mesmo ambiente, todos os dias trocando conflitos, aonde ninguém chega a lugar nenhum. E o costume já está tão instalado ali, aquele convívio, ele já está enraizado ali de uma maneira que as pessoas não conseguem entender que precisam sair desse relacionamento abusivo familiar, que precisam sair, como eu costumo dizer, né? As pessoas me perguntam, mas Isabel, esse mecanismo, isso tem jeito? E eu digo, sim, a solução é, e eu respondo brincando, desfazer o bando. Porque nesse sistema ninguém está progredindo.
Então, as pessoas precisam buscar a sua independência. E ao buscar a sua independência, elas conseguem entender, vivenciar, criar um mecanismo de defesa de uma maneira muito mais enriquecedora. Então, morar sozinho é a solução para sair desse sistema? Muitas vezes não. Por quê? Essa pessoa sai desse núcleo, ela vai morar sozinha e ela continua dependendo muitas vezes da mãe, muitas vezes do pai, muitas vezes dos irmãos, ou seja, ela apenas saiu de casa, mas ela ainda não entendeu, ela ainda não está vivenciando uma independência completa rumo aos seus projetos, rumo à sua independência. Então, são muitas coisas que estão inseridas nesse conceito, nesse contexto, e todas as pessoas, na verdade, que estão dentro dessa residência, desse núcleo, precisam fazer um trabalho, muitas vezes, de maneira individual. Mas sempre tem, no meio dessa história, alguém que está sofrendo mais, alguém que está mais sobrecarregado. E normalmente é esta pessoa que vem até mim para que eu desenvolva um trabalho maior com essas pessoas. Muito interessante. Isabel, ouvindo você falar, esses tipos de relacionamentos familiares, que eu acredito que são hoje bem comuns, são os nós, não digo nem mais nem laços, são nós que são criados que para desatar dá um certo trabalho. As mulheres, elas sofrem mais com esse tipo de relacionamento? Sofrem mais, e é muito interessante essa sua pergunta, porque as mulheres e as mães. Então, é muito comum dentro desse núcleo ter um filho que se separou e voltou para a casa da mãe, ou ter um filho solteiro que não consegue ir para a vida, que não consegue se resolver e viver de uma maneira independente. Então, existe um abuso ali, porque a mãe está sobrecarregada, muitas vezes é uma mãe viúva, separada, não tem um companheiro, ela não tem o projeto de vida dela e ela passa ali a se envolver e a ter que resolver o problema desses filhos, cozinhando, lavando, passando, direcionando a vida, e muitas vezes ela está resolvendo questões ali financeiras apenas com sua aposentadoria. Isso é muito comum. Então, esse contexto de abuso, digamos assim, é mais comum do que a gente pode imaginar. Ô Isabel, mas quando se diagnostica esses tipos de relacionamento ou esse tipo de relacionamento, qual o primeiro passo que a família deve tomar? Segundo, é um trabalho terapêutico que deve ser feito com todos os membros da família? E se algum dos membros não quiserem participar da terapia, pode ser feito e pode-se criar um desvínculo mediante uma pessoa só participando? Bem, esse é um trabalho grande. Depende de quantas pessoas estão envolvidas dentro desse núcleo, quantas pessoas estão ali frequenciando o mesmo padrão, sem conseguir sair desse sistema, mas existe ali um problema de ausência de empoderamento, ausência de autoestima, ausência de projeto, ausência de futuro. As pessoas, elas começam a se acostumar a ficar nesse sistema de troca e benefício. Então, eu estou morando com a minha mãe, eu não tenho liberdade, mas em compensação, eu pago a conta de luz, não pago o aluguel. Tem sempre essa questão do em compensação. Tem sempre alguma coisa. Então, não está bom para mim, eu não estou vivendo o que eu deveria estar vivendo, mas tem alguma coisa aqui que me beneficia. E a gente vai entrando em um comodismo. Quando a gente entra numa questão mais profunda do DNA do ser humano, a gente começa a entender que quanto mais energia eu posso acumular e guardar, melhor. Então, a gente também tem aí a questão da procrastinação, da preguiça, do medo. Então, é muito importante que seja feito, aí de acordo com a sua pergunta, seja feito um trabalho
individual com cada pessoa que está envolvida, que está morando dentro desse padrão, aonde eu não consigo fazer nada, eu me acostumei com pouco e eu não consigo entender que eu preciso experienciar algo maior, que eu preciso ter um projeto. Normalmente, todas essas pessoas nesse núcleo, com essa energia parada, elas não têm um projeto e elas não têm algo que eu caracterizo como muito importante, muito precioso, que é uma coisa chamada coragem. Para que eu possa sair desse núcleo, eu preciso ter coragem. Coragem de entender que eu tenho que ser independente, que eu não tenho que sobrecarregar ninguém, que eu tenho que pagar o aluguel, que eu tenho que ter responsabilidade em relação às minhas contas e que eu tenho que abrir outras portas. Mas eu tenho que me lançar, eu tenho que fazer. E o medo, ele acaba segurando todo esse processo. E o medo de quê? Medo de não dar certo, medo de fracassar. E aí é que eu entro aqui no meu processo de relacionamento autoabusivo. Porque eu quero fazer muitas vezes, mas eu tenho medo. E eu não consigo frequenciar alguma coisa mais alta. Então eu preciso entender todo esse processo de autoabuso. É um trabalho de autoconhecimento, precisa ser entendido isso, eu preciso entender onde está o meu problema, quais são os meus medos, o que está me segurando para que eu não alavanque algo maior, para que eu saia dessa troca. Estou entendendo. Isabel, você tem algum caso que você consiga lembrar agora que dos seus atendimentos, desses relacionamentos familiares abusivos, tem algum caso assim que você possa trazer de exemplo aqui para a gente? Tenho vários, mas vamos lá. Eu tenho um caso recente de uma família que me procurou para fazer o trabalho com uma moça e ela não estava conseguindo ir além. Uma pessoa muito inteligente, muito estudada, mas ela viveu durante bastante tempo. Que padrão? O padrão, meu pai me dá tudo, minha mãe me dá tudo, mas eles começaram a entender que eles estavam envelhecendo e que eles passaram a mão demais na cabeça dela e até têm consciência que incentivaram o não preciso fazer nada. E como é que faz para tirar uma pessoa desse padrão? Onde eu sempre recebi tudo do meu pai, da minha mãe, e eu preciso, aos 45 anos, começar a fazer alguma coisa. Então, por onde começar? Bem, eu iniciei um trabalho com essa pessoa, organizei um projeto, montamos um projeto, porque sim, meu trabalho vai muito além, né, nessa questão da terapia. Eu organizo um projeto, eu auxilio na montagem de um projeto para que a pessoa possa sair desse sistema. E organizei tudo dessa maneira. E pedi uma ajuda aos pais. Disse, olha, eu preciso que vocês não interfiram nessa jornada aqui que eu começo com ela, porque ela precisa sentir um grau de dificuldade, eu vou pedir para ela fazer algumas coisas e eu preciso do apoio de vocês. Bem, é claro que a mão deles ali, né, acabou interferindo nesse processo, mas a gente conseguiu caminhar. Então é muito importante que todos dentro desse núcleo entendam qual é a sua participação. Porque toda tábua de salvação tem amor. Essa é a grande dificuldade. A gente ajuda por amor. As pessoas que estão nos ajudando, nos auxiliando, estão auxiliando por amor. Mas é chegado o momento em que a gente começa a ter um lampejo desse assunto. Será que eu estou realmente ajudando ou será que eu estou atrapalhando? Essa pessoa precisa caminhar sozinha, precisa ter uma busca, precisa sair desse padrão. E é claro que é difícil puxar, desmontar isso, esse mecanismo, essa tábua de salvação. É realmente um trabalho complexo, mas extremamente possível.
Maravilha, acredito que sim. Isabel, muito obrigado pela sua participação. As pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo, ou que irão acompanhar posteriormente, podem fazer esse trabalho com você, inclusive, à distância. Mas antes, deixa eu só registrar aqui o pessoal que está no YouTube, porque eu sempre tenho mania de esquecer o pessoal no YouTube, me perdoem, tá? Mandar um abraço para, deixa eu voltar aqui, a Fabi, o Rogério, que está com a gente aí também, está no Face, está no YouTube, a Fabíola lá em Salvador, Bahia, o Irlânio Cavalcante, a empresária aqui na cidade de Cajazeiras, o Johnny Sena, obrigado, Johnny, a Rosimeire Pérez, Ivoneide Medeiros, a Sandra também. Sandra está lá em Portugal de férias, coisa boa. Show, show, show. São algumas pessoas que estou registrando aqui do YouTube. Sim, mas voltando aqui, quem quiser passar por um atendimento com a Isabel Abreu, pode manter contato, que dá para fazer um atendimento legal, de boa também, através online, não é isso? Quem quiser saber mais sobre tu, onde encontrar tu nas redes sociais? Sim, eu tenho um trabalho no Instagram, que é o isabel.abreu.terapeuta. Fazemos um trabalho à distância, sim, para o Brasil todo, para todos os lados. É extremamente possível e, com certeza, temos sempre grandes resultados. E quem quiser também participar do meu projeto, que é o projeto sobre doação de livros no final do ano, que é o projeto Conhecimento Liberta. Lá no meu Instagram tem todas as informações com os endereços para quem ressoar com o projeto e resolver encaminhar um livro para que eu possa entregá-los no final do ano. Um grande abraço, Caliel. Gratidão por tudo. Obrigada a toda a audiência, a todas as pessoas que estão participando pelo YouTube também. Gratidão.